não podemos confundir o símbolo com a coisa, porque o símbolo, a linguagem que eu estou usando aqui é símbolo. As palavras que eu estou usando aqui com vocês são símbolos. E quando um povo cultua símbolo, ele abre mão da natureza, ele abre mão da vida mesma, ele abre mão dos fenômenos naturais, ele abre mão do visível, do sensível e do pensável. Daquilo que você pode vivenciar direto na natureza, material, experimental. E ele cultua algo que não existe. Por quê? O que é um símbolo? É um meio para. E tem uma história de uma parábola zen budista, que fala de um iniciado que se ilumina junto ao seu mestre, claro, que ele quer entender aquela velha pergunta, né? Qual é o caminho? É óbvio que essas perguntas são chinesas e depois elas chegam no Japão, né? Mas assim, qual é o caminho? O que é o caminho? Ou qual é o caminho? Como chegar no caminho? Como, né? E aí o mestre, tá à noite, né? Ele aponta para a lua. Cara, essa história é demais. Ele aponta com o dedo para a lua. E aí o discípulo olha para a lua e não entendeu. E o mestre fala: olhe para a lua. Mas por que eu preciso apontar para a lua? Se eu não apontar para a lua, você não vai entender que é para você olhar para a lua. O caminho é a lua. Não é o meu dedo que aponta para a lua. Entendeu? Mas eu preciso do dedo. O dedo é um meio. Ele é símbolo. Qual é a etimologia de símbolo? Do grego, sim, palen. Unir. Unir. O símbolo une algo que originalmente está separado. Então, o que tem a ver o meu dedo, o indicador apontado em direção à lua, com a pergunta do discípulo, o seu anseio, com a lua, comigo? Nada. Nós criamos essa relação. Essa criação não existe. Nós criamos uma relação simbólica com a linguagem e com o dedo. Para que temos religião? Qualquer definição que você der para mim vai falar em unir algo. O homem com Deus, geralmente é isso, né? O homem e o divino. O caminho do homem até Deus. Tudo bem. Se eu cultuo um ícone, e eu acho que Deus é o ícone, se eu cultuo um símbolo qualquer, como, por exemplo, um triângulo, uma bola, uma estrela, uma flecha, uma cruz, um quadrado, ou estes símbolos aqui, ó, letrinhas impressas, texto, ou movimentos corporais, ou qualquer outra coisa que é símbolo, eu estou cultuando Deus? Eu estou acessando Deus? Só por meio indireto. Mas o símbolo não é a coisa mesmo. O símbolo é um caminho. Cultuar o símbolo é cultuar o dedo e não a lua. Porque qual é o ofício do símbolo? É ser um caminho. Fazer uma ligação. Mas ele em si mesmo, o que ele é? Aristóteles já explicou isso, hein? O que ele é em si mesmo? É algo que aponta. Então a palavra é uma coisa que aponta. Um ícone, uma imagem, um totem, uma pintura, uma máscara, ela aponta.
Esse desenho, essa imagem, por exemplo, que você sonhou, ela aponta para algo. O sonho é um apontamento para alguma coisa. A linguagem aponta para alguma coisa. Vocês não têm que estudar o que eu estou falando. A minha palavra, o meu... É o que ela significa, não é? É a ideia. É o conceito. É a coisa mesma. Que não é o símbolo. Então, como é que a gente chama, então, um povo que cultua um símbolo? Que confunde o símbolo com a coisa. Você pega um caminho, você quer chegar em algum lugar. Não, eu quero o caminho. Não quero chegar em lugar nenhum. Eu cultuo a porta, e não o que tem do lado da porta. Eu cultuo a palavra escrita, e não o que ela significa. Não, o que ela significa não importa, que nem o tradutor de poesia. O que significa não importa, é a beleza da palavra escrita. Isso se chama, na antropologia, fetiche. Fetichismo. Fetichismo. Mais antigamente chamado idolatria. Esse é o culto de ídolo. Como é que você mata o Deus de um culto idólatra? Destrói o ídolo. Derruba ele no chão. Que foi o que os cristãos achavam que estavam fazendo na França, por exemplo, que foi um dos maiores palcos de destruição de ídolos, né? De carvalhos derrubados, por exemplo, de pedras desmanchadas, de pequenos templos destruídos, né? De pequenas cabanas, imagens e tudo que os, né, pré-cristãos pagãos cultuavam, e os cristãos entendiam que eles estavam idolatrando uma rocha, que eles estavam cultuando uma pintura, quando isso nunca aconteceu. Mas é a interpretação que os cristãos davam para um culto diferente do deles. Iam lá destruir, pisotear, derrubar. Ó, matei o seu Deus, Eles ateavam fogo no carvalho sagrado. Aqui, ó, Thor está pegando fogo, entendeu? Então, eu penso assim, se eu vou ler um escritor que diz para mim que um símbolo tem poderes, tipo assim, o Ica, né? Você compra um pentagramazinho de arame e pendura no seu pescoço, que você vai ter proteção 24 horas. Eu tenho pena dessa pessoa, porque a mentalidade dela tá, tipo, nível aborígene, sabe? Ela tá vivendo no animismo. Ela tá confundindo o símbolo com realidade, cara. Essa semana eu vi um cara com uma cruz invertida no pescoço. Não saí correndo. Paleolítico inferior, é isso aí, paleolítico inferior. Você tá com medo de um símbolo, cara, que você nem sabe o que significa, né? Tá com medo de um símbolo, cara. Que medo, que é isso, cara? Seu nível de mentalidade é... Meu Deus, é preocupante? Eu acho preocupante.